Olá! Hoje a gente vai mergulhar nas ideias centrais de um livro realmente impactante de John Bevere, Debaixo das Suas Asas. Vamos explorar juntos o que é que significa de verdade encontrar proteção debaixo da autoridade espiritual. Olha só, o livro já começa com essa citação poderosa. Isso já prepara a gente para uma jornada que vai na contramão do que a gente costuma pensar, né? Sugerindo que a segurança e a liberdade de verdade podem vir de desafios e não do conforto. Para a gente desvendar a mensagem do livro, vamos seguir 5 passos, 5 ideias que se conectam. A gente começa com o conceito de proteção, que vai nos levar a uma nova forma de entender o pecado. Daí, a gente abre a porta para o princípio da autoridade e para a diferença fundamental entre submissão e obediência. E no final, a gente vê como tudo isso leva a uma grande recompensa. Então, vamos lá, começando pelo coração do livro, que é essa metáfora incrível sobre proteção. Imagina só uma casa bem no meio de uma tempestade daquelas, bem furiosa. Lá fora é o caos total. Mas dentro, debaixo do teto, tem um lugar seguro, um refúgio. Exatamente essa a ideia de estar debaixo das suas asas. É encontrar abrigo na cobertura da autoridade de Deus, um lugar protegido das tempestades do mundo, onde a gente encontra provisão e segurança. Mas para entender por que a gente precisa tanto dessa proteção, o livro nos desafia a repensar um conceito que a gente acha que conhece muito bem: o pecado. O que é que significa pecado, afinal? O autor defende que a nossa resposta mais comum para essa pergunta talvez seja só a pontinha do iceberg. Geralmente a gente pensa em pecado como uma lista de coisas erradas, né? Mas o autor nos propõe uma definição bem mais profunda. Ele usa a parábola da festa de casamento, sabe? Onde os convidados dão desculpas que parecem boas, até razoáveis para não ir. Eles não estavam fazendo nada imoral, mas estavam desobedecendo diretamente um convite. O pecado, na sua essência, é essa rebelião. E o livro vai ainda mais fundo, buscando a raiz da palavra grega anomia, que a gente encontra em 1 João 3,4. Essa palavra não significa só quebrar uma regra, mas um estado de ilegalidade, de rebelião contra a autoridade. Isso mostra que, na essência, o pecado é uma questão de autoridade. Bom, e se o pecado é, na raiz, uma rebelião contra a autoridade, então a chave para a proteção é entender o verdadeiro propósito da autoridade. A ideia central aqui é essa. O livro argumenta que toda e qualquer autoridade, seja no governo, na igreja, na família, é estabelecida por Deus. E o propósito dela não é oprimir de jeito nenhum, mas sim proteger. Funciona exatamente como o teto daquela casa na tempestade. E claro, esse princípio é testado na prática. O autor compartilha uma experiência pessoal e bem dolorosa. Depois de passar 8 meses se dedicando a um ministério de jovens que estava crescendo, florescendo, o pastor sênior dele, sem dar nenhuma explicação, mandou ele acabar com tudo. Imagina o conflito interno. É nesse ponto de dor, de confusão, que ele descreve a luta para submeter a visão dele e o coração partido à autoridade do líder. É um conceito bem profundo que mexe com a gente. Se essa nossa análise está ajudando a clarear essas ideias, que tal deixar uma curtida e seguir o canal Pneuma BR para a gente ter mais explorações como esta? Essa história pessoal do autor ilustra perfeitamente uma distinção fundamental que o livro faz entre duas palavras que, muitas vezes, a gente usa como se fossem a mesma coisa. A gente pode obedecer por fora, mas estar em total rebelião por dentro. O autor até dá o exemplo de quando era criança e a mãe pedia para ele levar o lixo para fora. Ele ia, mas por dentro ele reclamava, resmungava. Isso é obediência sem submissão. A verdadeira submissão é uma atitude do coração, uma postura de honra e de alinhamento com a autoridade, mesmo quando a gente não concorda ou não entende o porquê. E isso nos faz refletir, né? Quem nunca obedeceu por fora enquanto o coração resistia com todas as forças por dentro. Compartilhe aí nos comentários se isso já aconteceu e aproveita para ativar as notificações para não perder as nossas próximas análises. Mas qual é o propósito final de viver debaixo dessa cobertura, com um coração que é verdadeiramente submisso? Isso nos leva à recompensa. O livro destaca uma passagem fascinante. Quando os discípulos pedem para Jesus, aumenta a nossa fé, a resposta que eles recebem é uma parábola sobre um servo que simplesmente cumpre suas ordens. A lição é surpreendente. A fé não aumenta com fórmulas mágicas, mas através da fidelidade em completar as tarefas que nos são dadas. A verdadeira força da nossa fé, então, não está
em como a gente começa, mas em como a gente termina. É a perseverança em obedecer até o fim, principalmente quando é difícil, que constrói uma fé sólida, uma fé inabalável. E as Escrituras estão cheias de exemplos disso. De Abel a Noé, de Abraão a Davi. Os heróis da fé são definidos não pelo que eles sentiam, mas pelos seus atos de obediência, muitas vezes em situações que desafiavam completamente a lógica. E assim a gente chega na conclusão central do livro, que parece um paradoxo. A liberdade de verdade, a proteção mais segura e o maior crescimento da fé não vem da busca pela independência, mas da escolha de se alinhar debaixo da autoridade de Deus. E para a gente fechar, fica a reflexão. Se a obediência completa é mesmo a chave que destrava uma fé mais profunda, onde é que a nossa jornada realmente começa hoje? Obrigado por explorar essas ideias com a gente.